Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Que Deus nos abençoe. Mais um dia para refletirmos sobre a palavra de Deus. A Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus seja louvado acima de tudo. Iremos ler um texto da Bíblia onde Jesus responde uma pergunta dos discípulos. Por que você fala por parábolas? Os discípulos fazem essa pergunta para Jesus. Por que você fala por parábolas? Entender um pouco as parábolas, porque nós vamos pegar uma sequência de parábolas agora em Mateus, né? Então a gente vai entender um pouco por que Jesus fala. Apesar que nessa sequência a gente já falou uma parábola antes. Esse versículo tinha que ser antes de falar. Nós falamos a palavra das sementes, né? Jogada pelo caminho, ou semeadas. Lê para nós, por favor. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Mateus 13, 10 e 11. Amém. Respondendo os seus discípulos, Jesus disse que falava por parábolas porque o mistério do reino dos céus era para ser revelado somente para algumas pessoas. Não era para todos. Mistério do reino dos céus. Perguntando, quais são as pessoas pela qual os mistérios do reino do céu são revelados através das palavras? Quem são essas pessoas? Né? Que através da parábola, os mistérios do reino do céu são revelados. O tema é nosso, as pessoas que entendem as parábolas de Jesus, é o nosso tema, as pessoas que entendem as parábolas de Jesus. Seguindo a narrativa de Jesus, Jesus diz assim, no mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Antes dele ensinar essa parábola, ele fez isso. Jesus e Pedro moravam na cidade de, quem lembra? Cafarnaum. Jesus saiu de Belém, né? E foi morar em Cafarnaum. Provavelmente Jesus morava na casa de Pedro, com os discípulos, um período que ele andava, né? E lá, a gente vai ver isso em Mateus 4, 3 e Lucas 4, 31, 33 e 38. Cafarnaum é uma cidade próxima do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, né? Lago de Genezaré. São 3 nomes, são o mesmo lago. Então, vamos falar Mar da Galileia. A gente vai ver assim, hoje ainda tem ruínas lá, que talvez provavelmente é a casa de Pedro, bem próximo do Mar da Galileia. Então Jesus reuniu-se ao redor uma grande multidão que Jesus, teve que entrar no barco, assentar-se nele, quando todo o povo ficou na praia. Então o que Jesus fez? Ele assentou-se, entrou no barco, assentou nele, e a multidão ficou, o barco provavelmente um pouco na água. Ficou provavelmente, seja uma posição assim, subindo, né? Que realmente para o rio desce, e meio círculo. Eu sei que dava para Jesus ver todo mundo e todo mundo ver Jesus, tipo um palco mesmo, né? E Jesus falou as parábolas e vai falar esse discurso sobre as parábolas, né? A partir desse local, né? Em cima do barco, sentado. Então Jesus falou muitas coisas por parábolas, que a gente vai ver elas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. As parábolas são assuntos comuns das pessoas usados para ilustrar as coisas de Deus. O que é uma parábola? É interessante isso. A gente às vezes frequenta muita igreja e vê parábola demais. E se eu perguntar para você, o que é uma parábola? A gente vai ter grande dificuldade em responder. O que é uma parábola? Então a parábola são assuntos comuns do dia a dia, usados para ilustrar coisas de Deus, ou coisas sagradas, ou uma moral. Ovelha perdida, que era costume lá a ovelha perder na época lá, que lá criava semente semeada no chão, é coisa do cotidiano, moeda perdida, filho que sai de casa, um punhado de coisas do cotidiano, eram parábolas. Muitas vezes são assuntos reais, como Juízes 9, 1 e 6,
São coisas que ao mesmo tempo estavam acontecendo mesmo, mas para ilustrar aquilo que estava acontecendo, eles usaram uma parábola, que foi o caso de Jotão. Ele usou, na verdade, uma fábula. Então faz o seguinte, onde Jotão falou a seguinte parábola aos cidadãos de Siquém. Uma vez as árvores foram ungir para si um rei, escolheram um rei. Todas as árvores recusaram, mas o espinheiro aceitou ser rei. Neste caso foi usada uma fábula onde plantas representam características humanas. Então as árvores que falam, as árvores respondem, é uma fábula. Mas é uma parábola para dizer que havia várias pessoas que podiam ser líder deles, escolheu o pinheiro. E esse pinheiro, o que é o espinheiro? Uma pessoa má para ser o líder deles. Uma pessoa que fazia sofrer, e a verdade era isso. Fez isso para ilustrar o que estava acontecendo na realidade lá. Mas outra história, não vamos aprofundar. Então, os discípulos aproximaram dele, de Jesus, e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas a eles não. A quem tem. Então que Deus falou assim, eu falo por parábolas porque o mistério que tem na parábola do reino dos céus é dado a vocês e não a eles. Isso. A gente vai entender isso. Agora o versículo 13 o versículo 12 de Mateus 13, eu dividi ele em duas partes, que é mais difícil da gente entender, né? Mas nós vamos entender. A gente tem que dar uma lida aí, uma pesquisada, porque diz assim: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. A pessoa tem alguma coisa. Se ele tem, ainda vai ser acrescentado o que ele tem. O que é que ele tem? O que é que vai ser acrescentado? Mas o que tem será dado, ou receberá mais. Tem o quê? Tem a fé em Jesus. Obedece os caminhos de Deus, é isso. Não é posse financeira. A gente vai ver no segundo versículo explicando isso. Então é riqueza, é carro, não, quer ver? Lê para mim Apocalipse 3,18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Apocalipse 3,18. Devemos comprar ouro refinado no fogo para tornarmos ricos. Ouro refinado é crer em Jesus. Ouro refinado é ser uma pessoa obediente a Deus, uma pessoa boa que perdoa e ajuda o próximo. Isso sim é ter e será acrescentado bênçãos na terra e a vida eterna. Então, se você já tem isso para o mundo é pouco, o que você tem, mas isso é muito para Deus e ainda vai ser acrescentado. Deus vai te dar bênçãos, Deus vai dar bênção para nós. Ainda receberemos a vida eterna. Quando os discípulos saíram, 70 discípulos, lembra? O Senhor fez milagres. Não, o maior milagre é vocês um dia estar na glória com o Pai. Esse é o maior milagre. Então esse pouco que nós temos é a unção de Deus e vai ser acrescentado. Mas o versículo 13, 12b diz o seguinte: de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Fica meio difícil entender, né? De quem não tem, se não tem, como vai ser tirado? Até o que tem lhe será tirado. Então está Mateus 23, 12. Mas Lucas 8, 18, que é o mesmo versículo, diz assim: de quem não tiver, até a pessoa que pensa que tem, lhe será tirado. Você não tem nada, mas você pensa que tem. Então aquilo que você pensa que tem, vai ser o quê? Tirado. O que é essa coisa que a gente pensa que tem e vai ser tirado? Não é? O anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte. Lê para mim. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Apocalipse 3,17. O que os religiosos e a nação de Israel tinha era riqueza material,
conhecimento humano das Escrituras, não conhecimento pelo Espírito Santo, intelectualismo. Isso para Deus é pouco ou nada. E quando se morre, fica tudo aqui neste mundo. O pouco que tem, ou pensa que tem, será tirado. A gente leva títulos ou além, para quando vai com Deus. Leve posses. Isso vai ser tirado. Então pouco a gente tem que para Deus isso é pouco. Isso vai ser tirado. Achando, a gente investe demais nas coisas do mundo. E aquilo que permanece será acrescentado, que são as coisas espirituais, obediência a Deus, e que vai ser acrescentado, que para o mundo é pouco, isso sim vai ser acrescentado. Mas as coisas do mundo que nós achamos que são grandes, para Deus não é nada. Tanto é que quando ele diz para a igreja de Laodiceia, que eles eram mortos, né, diz assim, você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Jesus vai falar assim, você não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Você é nada, você é um miserável, você está nu, você não tem nada. Essa riqueza sua não vale nada. É o pouco, isso vai ser tirado. Ficou mais fácil um pouco entender esse versículo. A gente vê isso e a gente fica assim, Deus, o que quer dizer esse versículo? Ele quer dizer isso. E continua assim, Jesus. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Por que eles não entendiam a palavra? Porque eles fecharam o coração. Coração fechado, você não entende as coisas de Deus. Tem que abrir o coração. Essas palavras estão em Isaías 6, capítulo 6, versículo 9 e 10. Os judeus, na época de Jesus, viram os milagres realizados por Jesus, mas afirmavam que era por meio de Beelzebul. Está em Mateus 12, 24. Falaram para ninguém escutar Jesus, porque diziam ter Jesus demônios e estar fora de si. Mateus 10, 20. Estavam sempre pondo Jesus à prova com perguntas para condená-lo. Em Mateus 22, 15 a 22, os líderes judeus com os herodianos perguntaram se é certo pagar imposto a César. Jesus responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles sempre queriam pôr, essa aí foi uma das coisas mais que punha Jesus à prova. Porque se Jesus fosse a favor dos impostos, o judeu ficava contra ele, que não gostava. E se ele fosse a favor dos impostos, aliás, os judeus ficavam contra ele. E se ele fosse contra, quem ficava contra Jesus era o governo romano. Qualquer resposta que Jesus dava, ele se incriminava. E Jesus fez o quê? Dessa grande resposta. Tem que pagar imposto? Paga. Tem que fazer as coisas de Deus? Calaram a boca. Mas sempre aproximava de Jesus para degredir a sua imagem, sempre para pô-lo à prova. Então não ia entender parábola mesmo, porque o coração dele não estava disposto às coisas de Deus. Se assim não fosse, se eles não agissem assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Deus quer te curar, Deus quer me curar. Mas só que eles não se converteram, eles não curaram. Porque a disposição que chegaram para Jesus não era de como a multidão que tinha sede de Deus e procurava, mas era uma atitude arrogante, de se achar o máximo e de condenar Jesus. Se nós chegarmos à casa de Deus, se nós vimos as coisas de Deus com o coração duro e assim, não vai entender nunca, porque a própria Jesus disse, a disposição, o coração que nós chegamos a Deus é que vai determinar. Conhecermos os mistérios do reino do céu. Se eles agissem diferente, eles entenderiam as parábolas e se converteriam. Lê Mateus 11, 25 para mim.
Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11, 25. Deus não mostrou os seus mistérios aos sábios e cultos. Não. Né? Na NVI vai chamar sábios e cultos. Né? Aí fala sábios entendidos na ACF. Deus não revelou isso. Não é, as coisas espirituais se distinguem espiritualmente, é pela fé, não é pelo conhecimento humano. Mas revelou aos que são como crianças ou ingênuos. Como criança, a NVT vai dizer isso. Revelou aos que estão com o coração aberto, humilde, ingênuo, como crianças. Deus revelou isso. É o contrário daquele povo que negava Jesus. Lê Provérbios 3:32 para mim. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Provérbios 3:32. Os mistérios de Deus não são para pessoas más, mas aos sinceros, as pessoas que creem no Messias Jesus, as pessoas que têm um coração disposto a aprender, de mudar a coisa que está errada, reconhecer-se que é pecador, reconhecer que está errado e conhecer os mistérios de Deus. Mas enquanto eu tiver com essa arrogância, achando que eu sou o máximo, igual eram os fariseus e saduceus e herodianos e tudo, e chegava diante de Deus, vai entender nunca. As coisas de Deus são reveladas aos pequeninos, aos que agem como crianças, são palavras de Jesus, não tem como eu mudar isso. Mas Jesus vai responder assim, continua assim: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhe digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aquela geração viu Jesus pessoalmente. Grande privilégio. Eu vi Jesus fisicamente como vier à terra. Hoje se estuda que jeito que era a aparência dele, estuda como era o judeu da época. E cada filme que a gente assiste, já vê um Jesus de um jeito. Mas eles viram de fato. A gente tem suposições. Os profetas não viram, apesar de desejar ver o Messias que haveria de vir. Mas a grande maioria não creu e o mataram. Só isso. Viram pessoalmente, foi um grande privilégio, mas não creram e o mataram. Jesus, Tomé negou Jesus, porque quando Jesus apareceu ele não estava, ele falou: só creio se eu pôr a mão na chaga dele, não é isso? E Jesus aparece outra vez e Tomé estava lá junto com o discípulo, e Jesus vai dizer assim a Tomé, lê para mim João 20. Disse-lhe Jesus: por que me vistes, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. João 20, 29, esqueci de pôr embaixo, teologia. Então, porque Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurado, feliz, bem-aventurado ou feliz é você, meu irmão e minha irmã, em crer em Deus, apesar de não o ver com os olhos humanos. Bem-aventurado ou feliz é você que crê em Jesus como o seu Salvador, apesar de não o ver com os olhos carnais, mas pela fé. Você é feliz. Você não está vendo isso pessoalmente, mas você crê. Irmão e irmã, vocês são as pessoas mais felizes do mundo que crê. Gente, eu creio nisso. Eu tenho conhecido pessoas tão fiéis a Deus, com tanta fé, doentes, acamadas. E esses dias eu conheci umas assim. E quando ela começou a falar de Jesus e da fé dela, é uma coisa muito estranha. É como se eu estivesse vendo Jesus. Ela falou assim: eu creio em Jesus. Quando ela falou assim, é como se ela estivesse falando assim: aqui ele. Eu senti isso, sabe? Eu falei assim: eu creio realmente em Jesus. Gente, isso é fé. Na hora da dor, a pessoa está agarrada com Jesus e crê. Sabe que tem aquela esperança que um dia vai estar com ele.
E que Deus também vai fazer um milagre, restaurar a sua saúde. Isso é esperança, isso é fé. E são pessoas felizes. Há pessoas que têm tanta fé que você vai levar uma mensagem de conforto para ela. E você diz assim, obrigado pelas suas palavras. Já fiz isso muito. Mas muitas vezes. Eu vim trazer um conforto para você. Uma esperança. E você trouxe para mim. Você pode estar sofrendo aqui. Mas por outro lado a gente também sofre por outro lado. E você trouxe uma esperança. Obrigado pelas suas palavras. São pessoas felizes que viram Jesus realmente. Não fisicamente, mas pela fé. Amém? Amém. Lê a conclusão para mim, por favor. Os mistérios do reino dos céus são revelados através das parábolas para pessoas pequeninas que creem ser Jesus, o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. Amém? Amém. Eu entendo os mistérios do reino dos céus revelados nas parábolas, ou nas escrituras em geral, eu entendo. Tem um versículo que eu vou sempre dizer, a pessoa, um ditado, né, que eu li, eu achei muito interessante. Né, quando a pessoa aprende uma palavra nova, fica repetindo. A mensagem do Evangelho, ela pode ter várias reações. O sol, ele amolece a cera, mas o barro ele endurece. Estou pregando para você aqui. Você é barro ou você é cera? Você está ouvindo isso aqui, seu coração está endurecendo mais ainda. Cuidado. Cuidado. Jesus existe, Deus existe. E aquela coisa que não flexiona, ela quebra. Mas seja como uma cera. Crê em Jesus, Ele existe. Ele quer fazer uma mudança na sua vida, na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira. Esse é o Deus da promessa. Crê em Jesus Cristo, nosso Salvador, a única esperança que a gente tem. Vamos ler a oração repetida? Pai de mistério. Pai de mistério. Abre o meu coração. Abre o meu coração. Para crer no teu Filho Jesus. Para crer no teu Filho Jesus. E entender os mistérios. E entender os mistérios. Do reino dos céus. Do reino dos céus. Através das parábolas. Através das parábolas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Hebreus 11:1 diz o seguinte. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Amém. As parábolas têm um mistério revelado aos servos de Deus. Então, através de cada parábola, há um mistério do reino dos céus. Não é isso que a gente viu? A fé é também um mistério revelado aos que creem. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, o mistério da fé. Por que a fé é um mistério também? Por quê? A fé é a certeza das coisas que ainda irão acontecer. Olha que mistério. A coisa não aconteceu, mas você tem certeza absoluta que irá acontecer. Isso é fé. É esperança. Com os sinceros, Deus tem intimidade. Deus revela os seus segredos, os seus mistérios. Nós vimos já Provérbios 3:32. Deus fará o milagre que você precisa pelo mistério da fé. Deus revelará os seus ministérios a você, te abençoando. O que você está precisando, peça a Deus agora. O que está te angustiando? Põe na presença de Deus agora, eu quero orar por você. Para o seu filho, sua filha, sua mãe, seu parente, para o seu casamento, para questões de vício, problemas mentais, físico, financeiro, alguma coisa que te está angustiando. Como nas parábolas, há um grande mistério por trás. Na fé é um grande mistério. E Deus vai revelar esses mistérios na sua vida, fazendo um grande milagre na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu ponho a Tua presença, Senhor, essa alma agora, Senhor. Tu sabes qual é o problema. Que está com o coração doído, coração partido. Não vê saída, Senhor, para onde vai o que vem.
Ô Senhor, há um grande, Senhor, obstáculo, há um grande muro na frente e ela não vê do outro lado. Ô Senhor, tenha misericórdia, Pai. Na saúde, Pai. Nos relacionamentos. Na vida financeira, qual seja o problema, Senhor, questão de vício. Faça um milagre, Senhor, enche o nosso coração de fé, porque tudo que pedimos em Teu nome, Senhor, receberemos. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que todo mal seja desfeito. Em nome de Jesus, que haja um milagre, haja esperança, haja saúde, em nome de Jesus, que o diabo seja derrotado, Pai, o inimigo das nossas almas, Senhor, que vê a destruição da família, que vê a destruição da nossa saúde, seja repreendido em nome de Jesus. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Pai amado. Deus abençoe. Vamos orar ao Pai Nosso? E a bênção final. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo quer revelar os seus mistérios a você, fazendo o milagre que você precisa. Creia em Deus, creia em Jesus. Jesus te abençoe e até a próxima. Amém.